Eu quero falar hoje um pouco sobre abandono, rejeição. Quando nós estabelecemos certos preceitos, certos ideais dentro de nós, infelizmente eles são muito feridos a toda modificação do ambiente que vier a ocorrer. Certos tipos de sentimentos que nós cultivamos, aperfeiçoamos, quando eles são, vamos dizer assim, tolhidos, embaraçados, o efeito sobre nós é muito grande. Eu sempre ensinei a vocês, não existem inimigos. O cara está na guerra mundial, aí chegam lá os russos, entram na Alemanha e dizem: alemães, que prazer em vê-los, quanto tempo que a gente não se vê. Coisa nenhuma, eles chegavam lá e tomavam conta e matavam, e ninguém ia dizer: puxa, eu não esperava isso. Agora, quando alguém é sua esposa, seu esposo, seu irmão, seu filho, seu melhor amigo, e alguma coisa acontece, ele chega e bate no seu sentimento, aquilo dói e machuca muito. Esse é o sentido mais profundo da ideia da rejeição. Na realidade, o ser humano é extremamente gregário. Gregário quer dizer, ele tende a se juntar. Infelizmente, ele está juntando tanto que não tem mais espaço para coisa nenhuma. Hoje eles vendem maravilhosos apartamentos espetaculares com 40 metros quadrados. É uma coisa que está nos chocando, mas esse é outro departamento. Eu diria a vocês que, na realidade, essa concepção de gregário, de juntar, ela nasceu na própria realidade de Deus. Por quê? Você vê uma coisa interessante. Deus cria um ambiente perfeito. O chamado Jardim do Éden, diz a Bíblia, que ele era regado por alguns rios. E aqueles rios tinham pedras preciosas, tinham ouro, tudo isso. Para comprar o quê? Para fazer o quê com aquilo? Os caras nem roupa tinham, eles iam fazer brincos solares e anéis? Não iam. Interessante que dentro dessa condição que eu diria quase que ideal, porque além disso ele tinha acesso a uma quantidade imensa de alimentos e tudo mais, Deus, ele não reconheceu, ele nem considerou que as coisas estivessem bem. Ele se preocupou porque o homem estava só. E mais do que isso, quando ele formou a mulher, ele diz: cresçam e multipliquem, encham a terra. Ou seja, a concepção desse relacionamento, desse contato, realmente vem da própria decisão de Deus. E outra coisa interessante é que quando Deus criou o ser humano, nós, lógico, alguns dizem: isso é historinha, etc. e tal. Eu acho que não é uma descrição precisa, porque o Moisés não era lá tão bom nesse negócio, mas tem um sentido específico. Deus cria o homem do pó, e depois ele cria a mulher do pó. Não. A Bíblia diz que ele criou a mulher a partir do homem, para que ela tivesse essa tendência de retornar à sua origem. Ou seja, a união dos dois torna-se um aspecto a mais nessa concepção de unidade, de soma. O que acontece? Quando você vai avançando na palavra de Deus, você encontra o amigo Davi fazendo uma consideração muito interessante. Ele tem no seu Salmo 127, uma série de considerações. Ele fala que tudo depende que Deus abençoe, que Deus faça prosperar, que se nós tentarmos realizar por conta própria não vai dar certo. E falando de bênçãos, falando de prosperidade, vamos usar no sentido mais amplo, ele diz que os filhos são herança do Senhor. Ora, é interessante ele falar a respeito disso, porque na realidade a ideia dos filhos, de certa forma, tenta preencher esse interesse do ser humano de ter alguém ligado a ele que esteja próximo. Você se lembra que quando Deus chegou assim e falou: Abraão, como é que estão as coisas? Ele falou: Deus, o Senhor me deu muito dinheiro, sou rico, estou numa boa, só tem um problema, não tenho filho.
Se eu não tenho filho, daqui a pouco eu bato as botas e a minha realidade acaba. Então, este filho é a busca dessa realidade. E eu estou citando um homem, mas a Bíblia tem muitos exemplos de mulheres que choraram e acharam ruim porque não tinham filhos e tudo mais. O que acontece? Este conceito é um conceito que, de repente, muda um pouco na vida do nosso amigo Davi. Por quê? Porque, posteriormente, ele, no Salmo 55, faz uma choradeira muito grande diante de Deus, porque ele tinha feito umas bobagens lá, cometemos erros, não é o caso de discutirmos isso, e Deus disse: olha, eu vou te perdoar, só que você vai ter uma série de consequências ruins. E essas consequências não vieram assim, vamos dizer, dos gigantes Golias, não vieram dos filisteus, dos amorreus, dos inimigos que estavam por ali. Veio um tipo de reação dentro da sua família. Tinha um tal de Abdão, né, que resolveu cometer um incesto lá com a sua irmã. Daí o irmão dela, Absalão, ficou muito bravo, matou esse camarada e fugiu. E posteriormente se rebelou contra Davi e decidiu querer tomar o trono, aquela história toda, até que ele também morre lá pendurado numa árvore. Esse tipo de realidade foi tão pesada que o Davi, rei, guerreiro, cara especial, chegou assim e falou: olha, é o seguinte, se eu tivesse tudo que era inimigo, toda equipe de inimigos me cercando, tudo bem, vamos para a guerra. Mas é o meu amigo. Ele estava falando do Absalão, que ele gostava muito, que era um cara lindo lá, etc. Tal. Eu criei esse rapaz, eu ia junto com ele lá ao templo adorar a Deus. Não tinha templo naquela época, né? Mas a casa de Deus, que fosse o tabernáculo. Tudo isso era tão assim bom entre nós. De repente ele vem e se levanta contra mim. E o sentimento que atingiu a vida do Davi era tão profundo que ele disse assim: sabe o que eu queria ser? Eu queria ser uma pomba. Aí eu ia voar, ia lá para o deserto e me esconderia lá. Você nota que o tipo de sensação de abandono, de, vamos dizer, frustração, de rejeição por alguém que você tem o maior dos interesses, é tão forte que o cara pode ser milionário, o cara pode ser famoso, ele fica marcado por aquilo e ele quer sair dele mesmo. Jesus, ele, na verdade, nos traz uma informação que traduz uma verdade interessante. Não existe nenhuma vantagem em você estar junto com uma multidão, porque isso não impede a sua solidão. Mas o que caracteriza o anseio de proximidade é algo que pode se chamar de harmonia entre 2 ou 10 ou 100 pessoas. Não é a quantidade, não é ajuntamento. Jesus diz o seguinte: vocês, quando estiverem reunidos, 2 ou 3, eu vou estar no meio de vocês. Lembre-se que não adianta nós fazermos um grande evento, né? Um grande evento, vamos alugar o estádio e tal. Isso atrai a presença de Deus? Não necessariamente. Reunidos, essa reunião tem que ser em nome de Jesus, ou seja, o objetivo precisa ser o mesmo. Há, inclusive, um risco muito grande que a união entre grupos imensos tende ao que é negativo muito mais do que ao positivo. Lá no Velho Testamento, tem uma regra lá no Êxodo que diz assim: não se una à multidão para pecar, porque a multidão gosta de pecar. E o Davi diz assim: muito bom é aquela pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem um exemplo de concordância espiritual. Eu estou marcando isso porque nós vamos procurar uma resposta para que eu jamais me sinta rejeitado nem sozinho. Mas um exemplo de união
foi o fato do início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Por quê? Porque Jesus tinha determinado que eles ficassem ali e disse que mandaria algo especial. E eles, ao ficarem ali juntos, que eles podiam ter se dispersado, como de início até quase que aconteceu, mostrou que eles tinham o mesmo objetivo. O pessoal fala de avivamento, de poder de Deus. Eu insisto, você quer ter poder de Deus, fique perto de alguém que tem poder de Deus, de preferência de uns 10, de uns 20, de uns 50. E isto não parou não. A Bíblia diz que depois que o Pedro fez aquele discurso espetacular, que 3.000 pessoas se converteram, a Bíblia diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseveravam, e eram unânimes. Ou seja, lá tem uns aspectos, vamos dizer assim, que são mais materiais, né? Que eles distribuíam valores com os pobres, mas esse é um outro aspecto. Me detenho na ideia de que a união dos que creem em Jesus faz uma diferença muito grande. Agora, qual é o grande complicante dessa questão da rejeição? Acontece o seguinte: eu não tenho a menor ideia de quanto tempo o Adão e a Eva depois ficaram no Éden. Eles estavam no Éden, que é um ambiente de Deus. Lá no começo apareceu um mapinha que fala dos rios. Um daqueles rios é considerado um rio arqueológico, que tem uma idade fantástica. Eles podem ter ficado ali milhares, milhões de anos. Ninguém sabe. O tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. Mas neste período, é interessante notar que você não viu em nenhum momento o meu amigo Adão falando: Deus, arranja uns amigos para mim aí. Ele não ia falar arranja uma esposa, porque não tinha fabricado essa espécie de companhia ainda, então ele não sabia do assunto. E quando a Eva foi criada, ela disse: mas Deus, poxa, o Senhor me criou, cadê o shopping? Cadê as minhas amigas para me bater um papo? Não teve isso. Quem decidiu que era necessário uma companhia foi o próprio Deus. Ele que determinou uma decisão muito interessante. Mas no momento em que você identifica isso, você identifica uma realidade maior. Por que eles estavam tão tranquilos? Porque eles tinham uma companhia que é a melhor de todas, que era Deus junto com eles. Só que um belo dia, eles desobedeceram. E foram expulsos do jardim. Mas gente, tanto conforto, aquele jardim, já todo construído, que beleza, todo plantado. Eles não tinham plantado. Eles não tinham casa. Eles não tinham roupa. O que mostra a identidade que havia entre eles, a harmonia entre eles. Eles perderam a presença de Deus. Aí a coisa começou a ficar complicada. Quando você pega o capítulo 4 do Gênesis, diz que quando Enos nasceu, eles começaram a invocar o Senhor. Sabe o que era invocar o Senhor? Era buscar um jeito de voltar para o Éden. Infelizmente, eles não estavam assim muito conscientes de que a presença de Deus era o verdadeiro, galardão que eles podiam ter. Como muitas das vezes nós não temos esse primeiro sentimento. Eles queriam a proteção do Éden. E isto, ao longo do tempo, vai crescendo, porque o homem vai cada vez se afastando mais. E esse afastamento gera o quê? Eles querem superar uma rejeição, mas eles consideram que a realidade deles hoje é algo que dá para cada pedacinho de vantagem que você acha que tem, é como a água no deserto. Ninguém tasca eu vi primeiro, se chegar aqui eu mato. Lógico, isto gera o quê? Uma maior sensação de solidão, de afastamento. Por quê? Na medida que eu consigo
alguma coisa que seja, vamos dizer, teoricamente positiva, eu já fico assim, opa, será que alguém vai querer tomar de mim? Você veja que a ampliação daqueles meios que nós temos hoje aí, por exemplo, esse tal de Facebook, que é um sucesso monstro. O Facebook é responsável por 200 bilhões de dólares de venda no mundo. Por que todo mundo gosta do Facebook? Porque você vira a estrela, todo mundo te vê, todo mundo... Quantos amigos você tem no Facebook? Ah, eu tenho tantos. Aí o cara faz aquele selfie, né? Clac! Aí coloca no Facebook. Aí o cara come um almoço lá, fotografa o almoço, Facebook. Isso nada mais é que uma externar, mostrar uma vontade de ser aceito. Eu não quero ser rejeitado. O que acontece? Isso existe e tem uma razão. Essa razão se chama, eu acabei de dizer, uma defesa das coisas que são minhas. Ou, em outras palavras, isto é uma carência. A carência leva a uma posição muito ruim. Ela ignora o direito do outro. Eu quero tomar o que é seu para ver se eu fico abastecido. Você vai morrer, se você vai sofrer, não é problema meu. A corrupção é um desejo louco de eu ter à custa do que os outros não têm. Ora, isto você encontra na Bíblia de montão. Você lembra que diz a palavra? Um dia apareceu um faraó que não conhecia José. Aí chegaram assim, faraó, esse povo de Israel está crescendo muito, está ficando poderoso. Ah, vamos dar um jeito nele. Diz para todos os meninos que nascerem, mate. Poxa, que atitude tão, assim, né? Radical, que absurdo um negócio desse. Aí vem aquela história que não mataram, é a história que levou ao livramento do Moisés, que seria depois o guia de Israel. Lá no tempo dos juízes, dos reis de Israel, pensa bem, eu não estou falando dos muçulmanos, eu não estou falando dos indianos, não estou falando dos nativos da Nova Guiné, estou falando de um povo que respeitava a Deus, cujos líderes eram ungidos por Deus. Eles, quando sentiam que alguma coisa não ia para o lado deles, eles mandavam matar os inimigos. Existe uma história, logo no começo lá de Juízes, que o camarada, pura e simplesmente, mandou matar todos os seus 70 irmãos. Juízes 9. Um cara que é o sujeito que a gente admira tanto, Salomão, quando ele notou que havia lá uma posição do irmão dele, Adonias, que não estava boa, mandou matar o cara, matou. Quando Herodes soube que Jesus havia nascido, o que chamava rei dos judeus, ele disse lá para os tais reis magros, conta para mim onde ele está, porque eu estou querendo adorá-lo. Eu queria matá-lo. Como ele não conseguiu matar, o que ele mandou fazer? Pegou assim uma estimativa estatística e mandou matar todas as criancinhas que estavam no lugar. Gente, nós estamos falando de exemplos bíblicos, onde o ser humano, para manter a sua estabilidade, recobrir as suas carências, ele faz todas as coisas que podem ser consideradas horrorosas. Os religiosos, eles tiveram uma grande reação contra Jesus. Porque o religioso, daquela época e hoje também, ele tem uma fórmula, ele cria a concepção dele, a doutrina dele, o posto dele, e ele quer manter aquilo para sempre. Aí quando Jesus chegava e dizia, vocês são raça de pessoas que não servem a Deus, vocês fazem preocupação com detalhes e esquecem as coisas que foram determinadas, vocês são sepulcros caiados. Eles começaram a dizer, opa, estão falando contra a nossa confraria aqui. E Jesus chegava, curava no sábado, e Jesus chegava e fazia maravilhas. Então eles se organizaram de uma maneira muito séria. Isso você vai encontrar em vários lugares. Meu exemplo é de João capítulo 5. Ele curou uma pessoa
e eles acharam muito ruim porque era sábado. Esse tipo de realidade é uma realidade que marcou a rejeição de Jesus, porque ele era a luz e os camaradas eram trevas. Agora vem uma pergunta esquisita. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Será que Deus tem carência? A pergunta pode parecer interessante, mas ela tem um tipo de realidade envolvida muito interessante. Basicamente, Deus não pode ter carência. Primeiro, porque Ele tem um tipo de pensamento que é muito mais alto que o meu. Segundo lugar, no próprio texto de Isaías, que declara seu pensamento superior, diz o seguinte: a minha palavra realiza. Ou seja, a palavra que sai da minha boca, ela vai, cumpre o que eu mandei ela fazer, e pura e simplesmente ninguém impede o que eu pretendo. Ora, se é assim, Deus não precisaria ser, digamos, envolvido em qualquer tipo de carência. Mas tem uma coisa interessante: Deus não gosta de ficar só. Ih, pastor, exagerou. Só que é isso que a palavra de Deus nos mostra. Nós vemos o seguinte: Deus, Ele tem um interesse no ser humano muito forte. Lá no Salmo 8, a Bíblia diz assim: que é o homem para que o Senhor se lembre dele? É mortal, incompetente, etc. Mas o Senhor o fez um pouco menor do que os anjos e o coroou de poder. O que acontece? Quando se fala que um pouco menor do que os anjos, ele não está entrando no mérito de interesse ou de valor. Ele está entrando no mérito das limitações humanas. Nós morremos, nós somos frágeis, nós temos limitações de poder nos locomover. O anjo de Deus, não. A Bíblia diz, porém, lá em Hebreus, que os anjos são servidores de Deus que trabalham para nós. Então, na realidade, nem menor do que os anjos, no conceito de Deus, nós somos. O autor diz assim: não são porventura os anjos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Veja, há um fato que mostra que Deus tem por nós um interesse extremamente forte. Lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele enviou Jesus Cristo quando nós éramos pecadores. Então, note bem, Ele não enviou assim uma nota de 100 para comprar, Ele não enviou uma partida de ouro, Ele enviou o seu próprio Filho, ou seja, a sua própria realidade, veio à situação humana para nos redimir. Por quê? Se Ele não interessa por mim, se Ele não dá valor à minha pessoa, isso não teria acontecido. É o seguinte: quando o Adão fez aquela bobagem lá, de desobedecer a Deus, a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor Deus chamou a Adão e disse: onde você está? Então, lá no Éden, Deus já estava procurando pelo homem. Na realidade, quando a samaritana começou a perguntar como é que nós queremos, como é que nós devemos adorar a Deus, ele disse: Deus procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. Ele disse assim: Deus está lá, se alguém quiser, faça do seu modo, tente. Ele disse: Deus é espírito e procura quem o adore em espírito e verdade. Há um texto lá no Velho Testamento muito interessante. O profeta traz uma mensagem para o povo de Israel e diz o seguinte: o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Ele será chamado Deus de toda a terra. Esse conceito
é um conceito que vai se repetir lá no Novo Testamento. Porque as figuras que são trazidas para nós não são de Deus recrutou um monte de soldado, Deus arranjou uns trabalhadores lá, contratou uns diaristas. A Bíblia fala a noiva e o esposo, que é Jesus. Então essa ideia, Deus é o marido de Israel, é um sentido espiritual de um interesse muito forte. Eu sei que marido e mulher têm divergência e tal, mas isso é porque nós somos humanos. O conceito divino dessa união, muito, vamos dizer, cantado por Salomão, é de um sentimento assim que só vou se você for. Onde que você estava? Estou com saudade de você. É interessante também que Deus usa uma expressão onde diz o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno também, com benignidade, que é uma bondade muito forte, eu atraí você a mim. Esse tipo de colocação é interessante porque você só atrai, você só busca o que você está interessado em ter. Como é que eu vou querer me dedicar a um objetivo por uma coisa que eu não quero? Alguém está interessado em atrair a dengue aqui, por favor? Ah, não, está louco, não quero não. Jesus faz uma descrição, um conjunto, né? Mas dentre elas ele fala do pastor que tem 99 ovelhas. Aí uma some. O que ele faz? Sai, vai atrás, encontra a ovelha, traz. E quando chega em casa, ele faz uma festa. Por quê? Porque realmente ele achou a ovelha que era importantíssima para ele. Eu tenho 100. É um amor, é um interesse individual. Agora, por que isto é importante para nós? Pense bem, se Deus tivesse construído algo muito bonitinho, muito organizado, etc. e tal, mas essa realidade fosse uma realidade limitada, ou seja, você vai me obedecer, mas eu tenho que obedecer, eu sou um relógio, se der corda eu faço tic-tac, tic-tac, se não der corda eu fico parado. Nesse tipo de ser não haveria mérito. Você tem o livre direito, chamado livre-arbítrio, de escolher Deus ou não. Esse tipo de realidade, ela traduz aquilo que Jesus tornou tão simples. Ele diz assim: vocês vão pregar o Evangelho e vai acontecer o seguinte: aquele que crer será salvo. Mas gente, só isso? Um homem tão pecador, incompetente e tal, só crer será salvo? Porque o ato de crer é importantíssimo. É um ato que não pode acontecer com um ser irracional, com uma árvore, com o sol, com a galáxia. Só você pode ter isso. E a palavra diz assim: aqueles que creram e aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade onde Deus está trazendo de volta aquele a quem Ele tem o maior valor, o maior, vamos dizer, a maior quantidade de mérito, ou seja, o ser humano, você. O que acontece? Esse negócio de abandonar, de ser abandonado, não é uma coisa muito rara. Na palavra de Deus, você vai encontrar várias pessoas que se sentiram rejeitadas. O primeirão é quem? Caim. Cheguei lá, montei um esquema, tal, fiz lá uma sopa de legumes, tal, não aconteceu nada. Então ele pensou o seguinte: eu fui rejeitado.
E isso levou o nosso Caim aqui a uma série de problemas. Há, porém, uma rejeição que aconteceu pelo fato de a pessoa ser especial. José, na hora em que ele foi orientado por Deus por uma coisa bem superior lá na frente, os irmãos dele já disseram: esse aqui nós não queremos mais por perto. O Jó, ele passou por uma situação curiosa pelo seguinte: ele era um cara famoso, rico, dava festas, todo mundo corria lá. No dia em que ele ficou sem nada, o que aconteceu? Até a mulher dele já não estava mais concordando com ele. Nenhum daqueles conjuntos de amigos apareceu. Só apareceram 3 e ainda começaram a malhar ele lá durante todo aquele longo texto do livro de Jó. O Provérbios 14, 20, Salomão diz assim: o pobre é aborrecido até pelo companheiro. Voltamos àquela ideia que eu disse para você. Ela tem alguma coisa que me interessa. Oh, quanto tempo, que beleza, tal. Passo para o meu bolso. A hora que eu tomei o que eu queria da pessoa, há aqui uma posição muito padronizada, porque um dos maiores textos, uma das maiores parábolas é do filho pródigo. Na hora que o filho pródigo acabou de gastar o dinheiro que tinha, ninguém dava para ele nem comida, nem emprego, nem nada. Então a rejeição, ela acontece com grande facilidade. Só que a orientação de Deus, ela é muito diferente daquela que nós estamos mencionando até agora. Por quê? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus determina uma ação de interesse, uma ação de dedicação para os outros. O que eu disse que o ser humano tende a fazer? Eu vou tomar o que é dela, para eu me dar bem, e ela que se vire. Deus diz assim: não, é o contrário. Pega todo o texto dos mandamentos, que tem livro inteiro a respeito disso, e sintetiza nas palavras de Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso sintetiza o Velho Testamento. Então o que acontece? Quando nós falamos a respeito dessa dedicação, nós estamos falando de alguma coisa que altera o conceito de carência. Quando nós vemos Jesus explicando a parábola do bom samaritano, você encontra uma verdadeira situação de paradoxo. Por quê? O cara era samaritano. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. O que a samaritana falou? Eu adoro no monte. Por que você adora no monte? Não, porque o lá é mais fresquinho. Não, porque eu não posso entrar no templo. Daí o samaritano vem, caminhando, encontra um cara judeu caído no chão. Esse homem já tinha sido visto por 2 religiosos que se mandaram. O que ele fez? Foi lá, pegou o cara, colocou o azeite, colocou o vinho nele, ajudou, botou no cavalo, levou para a estalagem, pegou o dinheiro dele, pagou para o cara ser cuidado. Ele não pensou, por exemplo, ora, se esse camarada morrer, vão dizer que eu que matei. Ou, os ladrões que o roubaram podem voltar e me roubar também. Ele tinha um cavalo, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo isso. Ele modificou completamente o comportamento. E Jesus diz: esse é o próximo que a lei determina. Agora, Jesus, não precisamos nem pensar muito, ele mudou completamente o conceito. Por quê? Tem aquele texto muito longo de Mateus 5, e lá quase no final ele diz assim: a lei diz que você tem que amar os seus amigos. Eu digo, tem que amar os inimigos. Mas misericórdia, quem pode amar inimigo? Só que Jesus diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Isso voltou a ser registrado em Atos dos Apóstolos. O que acontece? Esse tipo de relacionamento previsto na palavra, ele é tão forte, que o Paulo fala assim, não deva nada para ninguém. Eu concordo, não deva nada para ninguém, porque o juro está alto, não vai dar certo. Mas tem uma coisa que ele diz que vai ter que continuar devendo: amor. Porque você oferece, ainda não pagou. É impagável a quantidade de amor que Deus espera que nós apresentemos. Há uma coisa que a gente deve considerar aqui, só em paralelo, é o seguinte: quando a gente fala na palavra da superação do abandono, do sentimento que deixa a gente abatido, nós temos que ter um cuidado para não entrar no que eu chamaria de falso abandono. O que é falso abandono? Certas pessoas, elas pura e simplesmente se negam a entender que a vida tem altos e baixos, que há dificuldades, que há lutas. Essa história da rejeição, eu vou dizer para vocês, ela vai acontecer em diferentes níveis o dia inteiro na sua vida. Então, quando nós vemos uma luta, nós não podemos entendê-la como derrota, mas a oportunidade de exercer a fé para torná-la vitoriosa, uma situação de vitória. Quando Jesus falava com os meninos lá, ele disse assim: olha, já vou avisando vocês, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ora, para que ele disse isso? Porque ele disse, eu venci o mundo, acabou o problema. Não, é preciso ter uma situação de fé em ação o tempo todo. O Paulo faz uma descrição, que eu não tenho tempo de ler aqui, mas vocês conhecem, falando de tudo que é problema que pode acontecer conosco. Romanos capítulo 8. Aí ele diz assim: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo, você é um cara complicado, etc e tal. O que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, acham que tais propostas são espirituais. E elas preferem chorar as mágoas. O que acontece? Caim, eu já falei a vocês, quando ele não recebeu o retorno da sua oferenda, ele poderia ter chegado lá: Abel, que negócio é esse? O que você fez aí? Como é que eu resolvo isso aqui? Ele não fez isso, não. Ele diz a palavra que ele caiu numa quase depressão, decaiu, abateu-se o seu semblante, e ele ficou com muita raiva, e matou o irmão. Por quê? Ele achava que o que ele fez tinha que ser aceito daquela maneira. Ora, o irmão do filho pródigo, o que ele fez quando viu que estava acontecendo uma festa lá em casa? Que legal, temos festa. Meu pai, como é que pode um negócio desse? O sujeito tem um perdulário, o senhor deu uma festa para ele, eu não tenho festa. Isso é uma falsa ideia de rejeição. O povo de Israel teve uma bênção gigante. Chegou lá numa certa altura, eles falaram: ó, o seguinte, esse cardápio aqui não está bom não. Maná e codornizes não quero. Eu quero peixe, eu quero abóbora, pepinos, como é que é? Aqueles negócios que tem hoje em dia, né? Caviar. Por quê? Acharam que Deus não estava oferecendo a ele o que eles mereciam. Isto é um falso conceito de rejeição. A Bíblia diz o quê? Regozije-se sempre, dê graças por tudo. Qual é a proposta de Deus para o homem? O que acontece? Quando nós falamos que Deus se interessa por nós, nós não estamos falando de alguma coisa que eventualmente acontece, não. A proposta de Jesus, que é a proposta de Deus, é alguma coisa muito profunda. Eu não posso nem me dedicar devidamente a ela, porque eu ia gastar outra hora nisso. Ele chega e diz assim: Pai, é o seguinte, eu conheci essas pessoas, eu dei a palavra, eles aceitaram, agora eu quero o seguinte, eu quero que eles conheçam a glória que eu sempre tive. Eu quero que eles sejam capazes de estar onde eu vou estar. Ó, meu filho, tudo isso mas tem mais. Eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Misericórdia.
cara está querendo muito, só que essa realidade é algo que traz uma esperança futura. A Bíblia diz assim, lá no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, ninguém vai chorar mais, está tudo resolvido. Mas, eu perguntaria, isso justifica você hoje já estar seguro que não vai passar por carência, nem por solidão, nem por rejeição? O que acontece? Quando nós falamos a respeito disso, nós temos duas realidades. Primeira realidade está no fato de que se alguém é salvo em Cristo, ele nasceu de novo, é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo e co-herdeiro com todo o resto. Ele nunca vai ser mais uma pessoa. Ele é um membro do corpo da noiva da igreja de Cristo. E a união dos salvos é uma coisa que sempre existiu. Lá no Velho Testamento diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lá nos textos vários das cartas, diz assim, ore um pelo outro. Leve a carga um do outro. Queridos, há uma coisa muito interessante nisso, porque quando eu obedeço a ordem de Jesus de amar o próximo, quando eu entendo que eu não sou mais um indivíduo, eu não tenho tempo para ficar cultivando a minha carência. Eu vou trabalhar no sentido de ajudar alguém, e quando ele fica feliz, eu fico feliz. E ele, por outro lado, faz a mesma coisa comigo, e nós estamos unindo, não 2, 3, nós estamos unindo milhares de potenciais espirituais, o que infelizmente a gente não faz tão bem como deveria. Segunda questão é que eu falei a vocês que a grande dificuldade que gera a carência, a sensação de abandono e de solidão, é porque o homem precisa estar com Deus. Só que quem aceita Jesus, nós temos uma mudança radical. Quebra-se aquele ambiente de impossibilidade. Quando o autor de Hebreus fala a respeito da realidade que nós temos agora, diz assim, olha, agora vocês podem entrar no Santo dos Santos. Onde quem mora lá é Deus. O Santo dos Santos é melhor que o Éden. Porque o Éden Deus visitava, o Santo dos Santos Deus habita sempre. O que acontece? Quando Jesus fala a respeito da nossa possibilidade, diz assim, quando alguém é mandado pelo Pai para mim, eu nunca rejeito. O que acontece? O Davi, que nós já comentamos a situação dele, ele diz assim, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque todos os meus amigos estão aqui. Não, porque o Senhor Deus está comigo. Ele fala outra coisa no Salmo 27, quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me receberá. O que acontece? Esse tipo de realidade atingiu muitas vezes o Israel. E a incapacidade de perceber a presença de Deus levava o pessoal a reclamar. Ah, está acontecendo isso, porque Deus não está se importando. Aí Deus manda uma mensagem através de Isaías dizendo assim, Sião diz, Deus me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça-se dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Nós, quando falamos dessa superação da rejeição, nós temos que levar em consideração o seguinte, tem uma rejeição que não interessa para nós não. Pedro diz assim, se alguém padece, porque ele está sendo mentiroso, ladrão, desonesto, maldoso, azar dele. Agora, tem uma outra situação, essa importa. Diz assim, mas se alguém padece porque é cristão, este deve ficar satisfeito por isso. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 4, depois vocês vão ler direitinho. O que acontece? Nós temos que levar em conta que haverá sempre uma rejeição contra nós. Por quê? Porque você é a luz do mundo.
E o mundo, o diabo, os elementos do pecado não querem luz em cima deles de jeito nenhum. Jesus diz assim: bem-aventurado quando todos se voltarem contra vocês, porque vocês estão na mesma condição que estiveram as pessoas lá na antiguidade. Quem? Por exemplo, o Elias chegou um belo dia assim: Deus, eu estou sozinho, ninguém mais quer ouvir a tua palavra, a rainha quer me matar, o Baal tem centenas de profetas. A gente fala dos 400, mas tinha uma outra aula com outros 400. O povo fica assim: se Baal der festa, eu vou na festa. Aí Deus diz assim: Elias, esquece, você não precisa se preocupar com isso não. Você esteja certo que eu tenho me reservado, você está no meu esquema. Você se lembra de Daniel e os amigos dele? Eles eram pessoas que prosperaram na Babilônia, todo mundo ficou irado com isso. Todos se voltaram violentamente. O que aconteceu? Um foi para a Cova dos Leões e outro foi lá para a fornalha. E se saíram muito bem, obrigado. Então, esse tipo de realidade é uma realidade que não nos traz dano, embora a rejeição exista. Jesus diz assim: não temo o homem não, que ele não pode fazer nada com você. Josué, ele teve uma missão ingrata. Ele chegou na frente da terra prometida e disse: Josué, agora é hora de tomar a terra. Falar assim, vou fazer um comercial aí, dizer: por favor, povo da terra, desocupem as suas casas, porque nós vamos entrar. Os caras não queriam saber do Josué, mas Deus disse o que para ele? Chegou assim e falou: Josué, você vai vencer, esforça, tem bom ânimo, não se afaste da minha proposta, daquilo que eu estou dizendo, e não se preocupe, porque eu estarei com você aonde quer que você vá. E última e mais importante questão de todas: tudo aquilo que Jesus passou para comprar a nossa redenção, nós não temos que passar. E se alguém foi desprezado, se alguém foi abandonado, foi Jesus. Isaías diz: era desprezado, ninguém queria saber dele, e por conta do meu pecado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se ele passou isso, eu não preciso passar isso. Eu sei que lá no seu trabalho, não sei onde que você vai conviver, até no lar, etc. Muitos têm atitude de desprezo, de reação, e você pensa: poxa, eu estou aqui abandonado. Jamais isso vai acontecer, porque a origem do nosso, sentimento de abandono está na necessidade do preenchimento de Deus, algo que sempre nós vamos ter.